Bom dia, primeiro ano. Como é que vocês estão? Hoje é terça-feira, não é? E aí nós vamos dar continuidade às nossas aulas. Eu espero que vocês estejam bem, tá certo? E as nossas aulas hoje vai ser de quê? A nossa aula, né? Vai ser de quê? Vai continuar o assunto de português, certo? Que nós iniciamos ontem. Português, página 191. Pra quê, tia? Por que 191? Porque nós vamos dar continuidade ao assunto que nós começamos ontem, que foi com an, em, in, on e um. Palavras com an, em, in, on e um. Não foi isso? E aí, nós vamos ver essas palavras aqui, ó. Calendário. Vejam a escrita da palavra. Calendário, certo? E vamos ver essas outras palavras aqui, ó. 30, 40 e a palavra 5. Observem, em todas essas palavras que eu falei, aparece um encontrozinho que nós estamos estudando, que é o an, em, in. Na palavra 30, encontro in, não foi? Encontrei in. Na palavra 40, ó, em, encontrei em, aqui antes do tá, não foi isso? E na palavra 5, olha só, apareceu aqui, ó, in, certo? E aí, justamente isso, nós vamos estudar também os números, certo? Além dessas palavras, nós vamos continuar estudando os números, né? E justamente nós paramos nos números 30, não foi? 31, 32. Não vamos misturar a aula, não, né? Vamos primeiro terminar essa atividade de português e depois nós vamos para os números, certo? E aí, na página 191, vocês vão completar as palavras com N. Vocês vão copiar e separar essas palavras. Como é que eu separo as palavras, tia? As palavras, vocês sabem que elas têm as sílabas, não é? As sílabas é que formam as palavras. Eu vou fatiar uma palavra aqui para vocês entenderem como é que separa elas. Certo? Rapidinho aqui. Olha só, eu tenho aqui a palavra nada. Nada. E aí eu vou separar. Quando eu falo nada, o som sai quantas vezes? Sai uma vez, duas ou três. Ó. Vou repetir com vocês, vou falar a palavra para vocês e contar, tá certo? Na, sai uma vez. Da, duas vezes, né? Então, eu separo essa palavra, então ela tem duas sílabas, não é isso, ó? Se eu recortar aqui, eu vou ter dois pedacinhos. Então, eu tenho na, da, dois pedacinhos. Então, duas sílabas, certo? Assim acontece com outras palavras também. Não precisa. Isso não quer dizer que todas as palavras só têm duas sílabas. Elas têm mais de duas sílabas. Pode ter uma sílaba só, tá certo? E aí, vocês vão separar essas palavras. Olha só. Eu vou recortar aqui a palavra 30. E aí, eu vou mostrar a vocês como é que eu vou separar a palavra 30. Ó, tem aqui a palavra 30. Como é que eu separo, tia? Como é a palavra 30? Eu falo, o som sai quantas vezes? As sílabas, quando eu falo elas, sai quantas vezes, ó? 30. Só que como é que eu vou separar se ela tem quantas letras aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Observem, as sílabas, essa palavra só tem 2. Mas letras, ela tem mais de 2, ela tem 6 letras. E como é que eu vou fazer para separar ela? Você vai separar ela da seguinte forma. Eu falei junto, não foi? O trim. Então, o trim, ele vai até a letra N. Então, eu vou cortar aqui, ó. Faz de conta que vocês estão separando elas no caderno. Ó, cortei. Então, no caderno, você vai escrever como trim, tá? Quando for separar, certo? Quando estiver pedindo para separar, é para você fazer isso. Você afastar uma sílaba da outra. E aí, vocês usam um tracinho para separar essa palavra, tá certo? Ou até mesmo vem num quadrinho também, para você ir colocando dentro. E aí, esse N, ele não pode ficar sozinho junto com um T aqui. Ele tem que ficar junto com essa sílaba aqui, do trim, certo? Trim, tá. Quantas vezes eu falei as sílabas, ó? Quá, rem, tá. Eu falei 3 vezes. Então, isso quer dizer que a palavra tem 3 sílabas, certo? Agora, letras, ela tem muito mais, né? Porque, olha, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras e 3 sílabas, certo? E aí, quando eu vou separar o quá, eu vou separar o quá. Ó, eu não posso deixar esse Nzinho aqui junto do T. Ele tem que ficar com a sílaba do REM, certo? Do R-E-N. Então, eu separo ela. Então, a palavra vai ficar assim. Quá, rem, o N juntinho. Tá? Certo? Compreenderam? Então, separar é isso. É eu dividir a minha palavra nas partes iguais. E não posso deixar... se eu deixar esse N junto com o T, eu vou estar escrevendo errado, certo? Se eu deixar matemática, já que nós estamos falando de 30, 40, não é? E calendário. Viram que a tia colocou aqui a palavra calendário. Então, na palavra no calendário de vocês têm assim, não é? No calendário, vocês têm os números de 1 até 31, certo? Quando o mês é de 31, quando o mês é de 30, vocês só têm até o número 30, não é isso? E aí, vocês já estudaram o número 30 também. O número 30, 31, 32, 33, 34. Lembram que nós utilizamos o material dourado para explicar os números 30, não foi isso? E aqui no calendário vocês podem continuar marcando a data, tá certo? E é justamente para isso, para que vocês aprendam os números vivenciando com ele todos os dias. Lembram que os números 30, nós usamos o material dourado, não foi? Para representar o número 30. E eu digo que eu tenho o número 30 quando eu tenho 3 dezenas, não é? Então, aqui eu tenho uma dezena, 2, 3, certo? Se eu acrescentar mais um lápis aqui, eu vou ficar com que número? Eu vou ter o número 31. Por que 31, tia? Porque aqui eu tenho uma dezena, 2, 3. Então, eu tenho 3 dezenas, que é igual ao número 30. Porque aqui é uma dezena. Por que é uma dezena, esse conjunto de lápis aqui? Porque aqui eu tenho um conjunto com 10 lápis. Então, quando os números completam 10 unidades, nós dizemos que eu tenho uma dezena. E essa dezena é igual a 10. Então, se eu tenho 2 dezenas, eu tenho o número 20. Por quê? Por quê, tia? Porque 10 mais 10 é igual a 20. Se eu contar todos esses lápis, a quantidade deles vai ser 20. E aí, se eu tiver mais uma, então eu tenho 3. Então,
10 mais 10, 20. 20 mais 10 é igual a 30. Então, aqui eu tenho 3 dezenas, que é igual ao número 30. Então, aqui eu tenho um conjunto com 30 lápis. Olha só. Tia tem muito lápis de pintar, né? Na verdade, é de tia, não, é do meu filho. E aí, eu tenho, se eu colocar mais um lápis, eu tenho o número 31, porque eu tenho 3 dezenas aqui, não é isso? Se eu colocar mais um lápis, eu tenho o número 32. Se eu colocar mais um, 33. Se eu coloco mais um, 34. E assim por diante, até o número 39, não é? Cadê? Deixa eu achar um 9 aqui. Até o número 39, certo? Então, existem várias formas de representar os números. Escrevendo, através das dezenas, através do ábaco, através de cartinhas. E aí, nós vamos dar continuidade fazendo como? A tia tem um envelope aqui, certo? Escura. E eu vou puxar os números aqui. Quando eu for puxando os números, vocês vão anotando os números que a tia sortear aqui nesse cartaz, tá certo? No primeiro momento, nós vamos ter os números a partir do número 30. Só que ele não está na ordem. Ele está misturado. E quem vai colocar na ordem? Vocês, tá certo? Então, aqui eu já tenho que número aqui, ó? Tá? Aqui eu já tenho o número 3. Vamos lá ver qual será o próximo número. Eu tenho aqui o número 8. Então, 3 e 8 formam o número 38, não é? Anotem aí o número 38. Vamos ver qual é o próximo. 30, não é? Já sabemos que é do 30 e 9. Então, aqui vocês têm o número 39. Anotem o número 39. Vamos ver qual é o próximo. Esse aqui eu vou deixar para depois, certo? E agora, vamos lá. 33. Olha, saiu o número 33. Vamos ver qual é o próximo. 30. Quem é que chuta aí? Qual será o próximo? 35. E o próximo? 37. Então, aqui saiu 33, 35 e 37. Notem esse número aí, certo? Vamos para a próxima faixa. Na próxima faixa, eu tenho o número 31. E agora? 34. Anotem aí o número 34. E agora? 36. Olha só, saiu o número 36. 31, 34 e 36. Todos esses números vocês vão anotar, tá certo? E aí, chegamos ao final, que é o número 40. O último número que tinha saído aqui tinha sido o número 40. Deixa eu achar aqui a faixa. Aqui tinha sido o número 40. E quando é que eu tenho o número 40, tia? O número 40, ele é assim, ó, formado pelo 4 e pelo 0. Ó, vou apresentar ele através das minhas cartas do Uno, certo? Olha só que observação. Uno tem a sílaba não é? Então, o nome do jogo, Uno, tem a sílaba UN. Olha aqui o número 40. Então, peraí. Assim. Aqui, ó. Então, eu tenho o 4 e o 0. E depois? Quem é que vem depois de 40?
41, não é? Depois, 42. Depois, 43. Depois do 43, 44. 45. 46. 46. 47. 48 e 49, certo? E aí, tia, como é que eu faço aqui nas dezenas? Então, eu tenho aqui 3 dezenas, né? E eu fui formando 31, 32, 33 até o número 39. Quando chegou no 39, eu ganho mais um, não é? 39. Então, eu ganho mais um. E aí, eu formo um conjunto de 10 unidades. E aí, eu vou ter 4 dezenas. E essas 4 dezenas, se eu for contar todos esses lápis, eu vou ter 40 lápis. Certo? Então, 4 dezenas é igual ao número 40. Certo? A tia acabou de apresentar aqui para vocês. E aí, vocês vão fazer, vocês vão escrever no caderno esses números que a tia foi sorteando, certo? Escreve primeiro sem colocar na ordem. Depois, você coloca esses números na ordem, a partir do número 30, 31, 32, assim por diante. Quando chegar no número 40, também, vocês vão observando e escrevendo. E aí, vocês vão fazer as atividades da página 84 e 85 no livro de matemática, tá certo?